Amém, amados? A gente ora. A paz do Senhor. Glória a Jesus. Isaías. Pai, agradecemos ao Senhor por tua fidelidade, pelo seu amor, pelo seu cuidado para conosco. Rendemos graças ao Senhor. Declaramos os teus feitos, as maravilhas que nós já recebemos pelo benefício de Jesus na cruz do Calvário. O Senhor que levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O Senhor que nos deu perdão e a sua graça. A sua graça nos alcançou. Nós louvamos e glorificamos o teu nome, Senhor. Que esse culto seja totalmente direcionado pelo Senhor. Nós oramos, levantamos as nossas mãos aos céus, declarando os feitos do Senhor, as maravilhas do Senhor sobre a nossa vida, dando a Ti, ó Deus, liberdade, declarando, Pai, que todos que aqui estão receberão, Senhor, tudo que o Senhor tem providenciado para esta noite. Receberão a palavra, receberão mais de Ti, Senhor, mais da Sua presença. Nós declaramos em nome de Jesus que eles crescerão na graça, no conhecimento e andarão em fé. Nós abençoamos, Pai, os irmãos que aqui estão e aqueles que ainda chegarão. Nós colocamos diante de Ti. Também apresentamos diante do Senhor os irmãos que nos acompanham, aqueles que estão através da live que nós fazemos no Facebook. Nós também abençoamos a vida deles. Queremos, ó Deus, que através da Sua palavra nós sejamos sarados. Através da Sua palavra nós sejamos instruídos e adquirimos sabedoria, entendimento e conhecimento. Oramos para que nesse lugar tenha liberdade do Espírito Santo de Deus falar, tocar, renovar, salvar, libertar, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço, meu Deus, por cada família aqui representada. Visita, Senhor, os pais, os irmãos, os filhos, aqueles que têm filhos, os parentes, Senhor, dos nossos irmãos. Visita, Senhor, aquele que está precisando de cura, aquele que tem pedido uma porta de emprego, aquele que está precisando, Senhor, que algo aconteça, Senhor, nas suas finanças, aquele que está precisando, Senhor, do operar, Senhor, do agir do Senhor, sobre, ó Deus, o agir do Senhor sobre o casamento, o agir do Senhor, meu Pai, na vida matrimonial, na vida conjugal, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos pelos familiares, Senhor, por pessoas que estão precisando, Pai, de renovo, de serem fortalecidos na fé, de adquirirem, ó Deus, o conhecimento de que eles são amados pelo Senhor, que eles não estão sozinhos, que o Senhor está com ele. Nós declaramos, Pai, neste lugar, o operar do Senhor, o agir do Senhor de forma sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, amados. Vamos abrir as nossas Bíblias. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Glória a Jesus. Porque o Senhor é Deus maravilhoso. Em Isaías 61, nós precisamos declarar a palavra de Deus sobre a nossa vida. Isaías 61. Vamos ler do versículo 1, mesmo assentados, você possa ler, acompanhar a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinza,
óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame cavalo de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém? Amado, será que você pode declarar sobre a sua vida o que está no versículo 1 de Isaías 61? Você vai declarar sobre a sua própria vida. Declarar assim: o Espírito do Senhor Deus, fala comigo, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, e me enviou para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Versículo 2: e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Amados, há uma unção de Deus na minha vida e na sua vida, para declarar libertação, para declarar salvação, para declararmos um ano aceitável do Senhor. Então eu e você, nós podemos orar e devemos orar por salvação. Orar por salvação na nossa casa, na nossa família. Orar por salvação na casa daquele vizinho que você sabe que está uma tribulação terrível. Orar por salvação e por transformação naquela pessoa onde você trabalha, no setor de trabalho, na escola, na vizinhança. Alguém da família que mesmo não sejam aqueles que estão na sua casa, mas que é da sua família e você sabe que está enfrentando uma tribulação, que está com a mente perturbada, que está agitado, que está sem esperança. Você orar, porque está sobre a sua vida a unção de Deus. Se você tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele te conduz a orar de uma forma com intensidade, não só por você, mas pelas pessoas. Isso fala de intercessão. Então a igreja tem que orar uns pelos outros. Nós precisamos orar pelas pessoas também que a gente não conhece, mas que a gente percebe como mais ou menos está aquela vida, aquela situação ali. Às vezes uma coisa que você tem conhecimento, às vezes chega até como uma fofoca ou um comentário. Mas Deus permitiu que chegasse até você aquele comentário, aquela fofoca, aquela conversa, para que você soubesse: minha irmã, você sabe o que está acontecendo ali com Maria? O marido dela vai deixar ela, um exemplo, viu, irmão? O marido vai deixar ela com aquele menino todo, pense na tribulação. E ali você saber daquela história, não é só para você saber, é para você orar, para você clamar. Porque existem muitas pessoas que estão aflitas, pessoas que estão vivendo em angústia ou sem esperança. E a palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre nós, porque o Senhor nos ungiu para pregar as boas novas. E nós precisamos dizer a essas pessoas: olha, eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma boa notícia para te dizer. Eu tenho algo de bom para te dizer. Jesus te ama. Jesus, ele pode mudar a tua vida. Jesus pode mudar a situação que você está vivendo. Jesus pode entrar com providência na tua família. E quando você declara uma palavra de fé, coisas grandiosas acontecem. Amém? Coisas tremendas acontecem. Nós possamos declarar para a vida de pessoas que estão precisando ouvir uma palavra de esperança, ouvir uma palavra da parte do Senhor, que elas são amadas, que o Senhor não desiste dela. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou cantar o louvor. Eu iniciei aqui o culto. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Por que eu vou cantar esse louvor? Porque eu disse que sobre a tua vida tem uma unção. Mas o inimigo, ele quer trazer sobre nós o quê? Condenação. Quer dizer, Deus vai ouvir a sua oração. Quem? Você? Tão fraquinha, tão fraquinho, tão pecador, tão cheio de defeito. E você ainda faz isso, isso, isso. E você que falou isso aqui. O diabo, ele, todo tempo, ele vai querer tentar nos condenar. Mas a palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 8 que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então você não pode
aceitar a acusação, a mentira de Satanás. Você tem que declarar: eu sou abençoado por Deus, eu sou filho de Deus, filha de Deus, o Senhor me ama, o Espírito de Deus está em mim, o Espírito da vida, o Espírito da sabedoria, do conhecimento, o Espírito do poder, o Espírito do temor do Senhor está em mim, habita em mim, o Espírito que leva as boas notícias, ele está em mim, vive em mim. E assim nós declaramos, amado, e quando você declara isso, o inimigo perde a força de ação na sua mente e no seu pensamento. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se você puder ficar de pé, nós vamos cantar só 2 cânticos e assim vamos orar. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vem
em Cristo Jesus. Nós devemos manter a nossa confiança no Senhor, amém? Glória a Deus, porque Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Aleluia. Vamos cantar esse louvor. Aleluia. Que por toda a sua vida você possa confiar em Deus. Por todo momento, toda e qualquer situação, você possa dizer: Deus, eu confio em Ti. A minha confiança está no Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Se você conhece, canta comigo. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Declaro: posso ouvir a sua voz, posso ouvir a sua voz. É mais doce do que o mel, é mais doce do que o mel.
casa do Senhor, antes de eu te cantar cantando, eu quero declarar para você sobre a tua vida, que o Senhor, como diz o Salmo 23, o Senhor, Ele é o teu pastor e nada vai te faltar. Amém? Diga, Deus não deixará que nada falte à minha vida, porque Ele é o Deus que supre as minhas necessidades. Amém? Glória a Deus. O Senhor é o teu pastor. Eu declaro, e nada te faltará. Ele te faz repousar em pastos verdejantes.
para cá para a gente orar, na questão da palavra, glória a Jesus. Pai, graças te damos, porque sabemos que o Senhor é Deus, é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, que opera de forma grandiosa, poderosa, e podemos dizer, agindo o Senhor, quem impedirá? As batalhas, as lutas, as dificuldades, não é nada diante do seu poder, diante da sua palavra, diante da tua presença. Por isso nós queremos estar e permanecer na presença do Senhor. Queremos estar e permanecer ouvindo a sua voz. Fala através da tua filha, pastora Lígia, usa poderosamente. Traz sobre a igreja uma unção de ensino e aprendizado, que o Senhor possa falar fortemente aos corações dos irmãos que aqui estão e aqueles que estão acompanhando através da live, sejam também alcançados pelo ensino da palavra, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Deus, pela saúde mental, pela saúde espiritual, física e emocional do teu povo, porque o Senhor nos abençoou, corpo, alma e espírito, e assim nós declaramos que a palavra que será ministrada hoje descerá até o nosso espírito, não ficará só no nosso intelecto, só no conhecimento, mas também nos levará à prática, dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, amados. Graça e paz, amados. Amém. Estão me ouvindo bem? Estou com o meu ouvido tapado. Às vezes eu penso que ninguém está ouvindo, que a voz fica para dentro. Mas, glória a Deus, que vocês hoje estão aqui. Sinto nos falta, né, os irmãos. A irmã Rainha hoje veio fazer uma visita a nós. Seja bem recebida a este lugar, se sinta-se abraçada. E aos restantes dos irmãos também ficam um tempinho sem aparecer. Mas, glória a Deus, porque hoje vocês puderam estar aqui. E nós estamos aqui, amados, com esse propósito de passar o ensinamento da palavra de Deus, nos trazendo profundamente da sua palavra, para que até mesmo nos dias das nossas lutas a gente saiba como lidar com a situação. A gente não pode ficar parado, nem murmurando, nem questionando, nem se perguntando, mas confiando sempre no Senhor, que Ele vai estar conosco, sempre vai estar nos dando o escape. A lição que seria ministrada seria a segunda parte da lição 8, que era sobre generosidade cristã. Mas o pastor pediu para que eu pudesse acelerar um pouquinho, né, a revista, porque a gente está muito atrasado devido Simão Dias já está bem adiantado que nós. Mas a palavra de Deus ela vai ser ensinada e peço que a graça de Deus esteja sobre a minha vida. Se alguém tiver perguntas, como os pastores estão aqui hoje, vocês vão ter um tempo, né, nós abrimos para vocês fazerem pergunta e eles podem nos ajudar assim, tirar algumas dúvidas, esclarecimento, né? Porque às vezes a gente fica só falando, vocês ficam só ouvindo e a gente não tem a dimensão se vocês estão absorvendo bem a palavra, estão assimilando bem. Porque houve até uma dessas lições, eu não lembro qual foi, e não foi na lição, foi no dia de cura, e a pastora não estava aqui, e eu fiquei incumbida da mensagem, e eu li a Bíblia, e perguntei imediatamente assim que eu li, e as pessoas ficaram voando, quer dizer, não entenderam, não leram, não prestaram atenção, nós estávamos lendo naquele momento. Então tudo isso, amado, é como fosse um desleixo, né, as coisas de Deus. Porque o que adianta você vir para a igreja e não está absorvendo nada? E o que foi que hoje falou? Eu não sei. Alguma coisa de Deus, que Deus é bom. Não, irmão. Foi algo específico. Algo em uma área que a gente precisa ser tratado pelo Senhor. E às vezes as pessoas vêm para a igreja, os pensamentos longe, colocando os problemas de casa que aconteceram no dia de hoje, não consegue entender a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir. E se você não ouvir a palavra de Deus, como é que você vai ter fé para poder passar pelas suas provas? Então é bom você prestar atenção. Não entendeu? Irmã, volte a esse capítulo, porque eu não entendi. Para que a gente
que juntos possamos aprender. Nós não estamos aqui como os sabidões, eu mesmo mais ainda, né? Que eu não sei nada, os pastores estão mais tempo no ministério, podem passar melhor para vocês qualquer dúvida. Mas eu estou aqui para aprender com vocês também. E é bom quando você vem para a igreja, olha, eu li também a lição em casa, eu tive tal dúvida, eu anotei para perguntar na igreja, aos pastores, porque eu não entendi. Porque pode acontecer. A gente lê e não entendeu nada. Então, quando você começa a absorver melhor a palavra, você vai ter mais vontade de aprender, porque você está entendendo. Quando a gente não entende, a gente deixa de lado o livro. Eu não entendo nada, para que eu vou ler? Qual o interesse? Qual o despertamento de conhecer a Cristo, né? Então, é bom vocês anotarem, olha, eu tive essa dúvida, ou eu penso dessa forma, porque eu já vivi uma outra igreja que me ensinou dessa forma. E qual é a forma correta que eu tenho que aprender? Então, são tudo isso perguntas que vai enriquecer, né, o andamento do estudo, o aprendizado, tanto seu como o meu, tá certo? Então, eu acho que só o Zico tem a lição, né? E Dona Aparecida, né? Pronto, não sei se vocês trouxeram, mas vamos seguir, né? A tolerância cristã. A 9. Falta pouco, né? Porque o 20 de julho que já vai ser para o pessoal não precisa ficar preocupado, porque não tem essa revista, porque a gente já vai iniciar com. Vai mudar, né? Já vai iniciar com outra revista. Tem quantas lições nessa? Vai ser 16, né? Isso tem já dizer. 13. Isso tem já dizer. 13. Relacionamento pela obediência. Então já está em 9, falta pouco. Então, no mês de julho já é uma nova revista, viu? Amém. Romanos 14, tem na revista, mas você pode abrir na sua Bíblia. Romanos 14. A revista ela se torna um pouquinho longa, mas eu vou resumir, como eu fiz da outra vez. Eu fiz um resumo, porque o tempo também, né, não espera para a gente terminar. Então, Romanos 14, de 1 a 8 diz assim: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreza o que não come. E o que não come, não julga o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o sustento. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz. E quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come, dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Até o 8, amém? A gente discute muito isso, amados, em ver alguns tipos de doutrinas, né? Porque um crê de um jeito, outro crê de outro jeito, mas nós devemos saber, eu creio que todos nós um dia vamos nos encontrar na glória. Se a irmã usou um saião, se a irmã deixou de usar um brinco, ou aquela que usa, né? Porque muitas vezes a gente acaba condenando as pessoas. Aí algumas igrejas, não precisamos citar nomes, né? Eles eram muito taxativos nisso, em questão de brinco, de maquiagem, de vestimenta, né? E tem outras igrejas já se deixam liberal. E não pode ser a gente ser também sensual demais, querer mostrar demais o corpo, né? As pernas, e assim vai definindo todo o corpo. Então tudo isso a gente tem que ter cuidado com a casa de Deus. Temos que ter respeito, ordem, decência, porque às vezes a gente veste uma roupa longa aqui, mas quando chega em casa é short curtinho, mostrando a papada da bunda, e assim vai. E
E aí, quando alguém vai lhe visitar ou se depara com você na rua, toma aquele susto. Porque você vê você com uma vestimenta, mas em casa você se veste diferente. Então, tudo isso a gente tem que ter um equilíbrio e também saber respeitar a opinião do irmão. Para que isso não venha gerar discussões dentro da igreja. Porque tem vários versículos aqui que foi citado na revista. Eu só peguei alguns, porque também senão, esse tempo não vai ser muito viável para nós. E assim eu gostaria de perguntar a vocês o que é tolerância. Alguém sabe responder? Mesmo que você tenha um pensamento que poderia ser isso, mas a gente está aqui para aprender. Aqui é uma escola, não vou dizer bíblica dominical, porque não é no domingo de manhã, mas é um culto de doutrina que também faz parte da escola. Então nós estamos aqui para aprender. Então alguém sabe ou deduz o que é tolerar? Pode chutar. Olha, eu penso que é isso. Pode ter Paciência. O que mais? Alguém já pegou o gancho da irmã para dizer, olha, isso também eu pensava. Pode falar, não tenha vergonha. Estamos aqui, alunos, na escola para aprender. Fale para a gente não demorar muito. Eu acho assim, você ou alguém faz algo comigo, aí eu não revido aquela pessoa, aí eu não falo, não debato. Eu tolero aquilo, eu aceito, e no tempo eu posso chegar, às vezes não é momento de chegar a falar, eu às vezes espero, quando aquela pessoa se acalma, ou vocês sabem. Aí a gente vai, senta, conversa, então eu tolerei aquilo ali. Porque às vezes tem gente que é explosivo, na hora chega, tá, eu acho que se você aceita algo, você tolerou. Mas depois você vai lá com aquela pessoa, conversa, para que algo não se repita de novo. Eu acho que tolerância também significa. Tolerância é você suportar com diligência, aceitar, também a opinião do outro. Porque a gente não é obrigado a concordar com tudo que o outro pensa, raciocina. Mas eu posso respeitar a opinião dele. Mas nem isso vai fazer com que eu deixe de ser irmão dele. Ou fique com raiva dele. É o pensamento dele. Se for algo que não seja agradável, legal, você pode pedir a Deus que traga assim ao coração dessa pessoa para que a forma como ele pensa, que não é corretamente, segundo a palavra, para que ele possa ter o pensamento correto como a palavra nos diz. E Romanos 15, 7, porque essa lição foi tudo mais baseado no livro de Romanos. Então você vai só passar o capítulo, que é o 15, 7, e fala assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Nós devemos acolher o nosso irmão, porque no capítulo 14, que a gente leu de 1 ao 8, você vai ver que Paulo fala que existem dois tipos de pessoas. Pessoas que são débeis na fé. E pessoas que já têm o quê? Um aprendizado, um aprofundamento, um amadurecimento melhor de entender as coisas de Deus. Porque existem aqueles que estão chegando agora na igreja e veio do mundo. Então ele ainda é um novo na fé. Ele não entende muito da palavra de Deus. Ou ele já foi alguma vez a uma igreja e ouviu a palavra como ali ensinou. E ele acredita que ali deve ser um certo. Mas o Senhor disse que nós devemos acolher, aceitar essas pessoas, com todos os seus defeitos, com os seus pensamentos, e tentar viver em paz com o nosso irmão. Porque você sabia que uma igreja que vive em discussões, porque eu creio dessa forma, você crê desse jeito, você é um crente carnal, que nada, vai ler a Bíblia, isso são insultos que a gente pode estar gerando no meio. Isso não é legal, o ambiente se torna pesado, porque às vezes um quer ser mais santo do que o outro. Eu sou mais santa porque eu oro, eu jejuo, porque eu leio muita Bíblia.
Bíblia, eu leio capítulo por dia. Então você quer fazer essa comparação com o seu irmão que ainda está engateando, ou que já é velho no evangelho, que tem uma teimosia de crer só dessa forma. Eu só creio e o batismo é só por aspergir ou por imersão, e fica aquela briga, porque na igreja a gente não crê dessa forma, então você vai ter que agora fazer da forma que a gente crê, porque existem igrejas que são assim, né? Se você é batizado de uma forma, quando você vai para lá, você passa por um tempo de aprendizado, para depois você se batizar novamente. Então são coisas, amados, que isso não vai interferir na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, na nossa salvação com o Senhor. Então são coisas que a gente precisa ponderar, a gente precisa ter um equilíbrio das coisas de Deus. E lá também no Romanos 14:3, que eu já li, mas eu vou de novo, né? Diz que quem come não despreza o que não come. Ou seja, tem certos tipos de alimento que algumas igrejas não comem. Tem igrejas que não comem marisco, ou frango só, já tem os que não comem carne. Então você respeita, né? Carne de porco. E também o marisco, né? Não come. É aquela igreja que tem que fazer de frango. Então, assim, eles não comem, você come. Mas ele é seu irmão, devemos viver em unidade, em harmonia, saber também ceder um pouco. Quando o irmão, mas eu quero dessa forma, você pode um pouco também se subjugar, né? Se humilhar, para também deixar que aquilo que o irmão está querendo daquela forma, se não for nada que venha contrariar a palavra de Deus, você pode também ceder. Como já aconteceu alguma coisa que me perguntaram aqui na igreja, mas por que só pode ser tudo do jeito daquela pessoa? Olha, se isso não vai lhe fazer nenhum mal, por que não ceder o que a irmãzinha também quer? E a gente sabe que tem uns irmãos um pouco mais difíceis de você lidar. Pessoas que têm que ter mais paciência de jovem, porque tem irmãos que realmente é difícil no dia a dia, são pessoas que internamente elas têm as suas próprias dificuldades. E ela transpõe isso na sociedade e tenta fazer daquilo que ela sofreu de alguma coisa, que todos também, seja tudo do jeito que ela quer. Então, em algumas situações, você pode ceder um pouco, né? Agora, se for algo que realmente não, irmão, não pode ser desse jeito, agora você também tem que agora entender e se aceitar também, como nós vamos fazer. Romanos 16, também você vai se atentar um pouquinho, versículo 17. E diz assim: rogo-vos, irmão, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalo, em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastados dele. Olha aí, esse versículo é muito forte, porque aqui Paulo está nos falando, amado, que tem pessoas que provocam divisão no meio da igreja. Isso é muito sério, porque como é que o mundo vai entrar dentro de uma igreja que só tem briga, em fofoca, em calúnia, em condenação? Ninguém vai querer viver num ambiente desse. Poxa, eu vim do mundo. O mundo já lá não tem nada de bom para mim. Eu me identifiquei, eu senti de entrar para um novo lugar, um novo ambiente. E quando eu chego aqui me deparo com pessoas iguais, ou pior que o mundo, misericórdia. Porque o Evangelho é um lugar que deve ser de amor, de harmonia, de unidade, de companheirismo. Porque o ministério, amado, o Evangelho é também uma família. Não é uma família de sangue, mas é uma família que foi onde o que? Jesus Cristo pagou aquele preço. Nós temos uma aliança com Deus. De sangue. Nós temos uma aliança de sangue. Mas nós precisamos, amados, ficar ligados nesse tipo de pessoas. Porque tem pessoas que no meio estão no meio da igreja, mas não são da igreja. São lobos. Aqueles que querem afastar as pessoas do caminho de Jesus Cristo. E você que quer se aproximar do Senhor, se você está notando em algum irmão essas atitudes, essas práticas, se afaste. Ou se você tiver uma palavra de Deus em amor, mostre para ela: irmã, isso não é evangelho, isso não é reino, isso não é de Deus. Entre para o aprisco, porque no aprisco você vai encontrar o alimento certo e necessário para a sua vida. Mas a Bíblia está o quê? Nos advertindo, a advertir,
chamar a nossa atenção e dizer: olhe, se está havendo essa divisão, um quer isso, outro quer aquilo. Ah, eu só vou para a igreja só quando a pastora Silvânia estiver. Ah, eu só vou para a igreja quando o pastor André estiver. Não, irmão, você tem que estar na igreja por causa de Cristo. Não é por causa de pessoas. Eu sei que você pode se identificar melhor com o pastor. Eu gosto do jeito dele. Ele é bem brincalhão, sorridente. Tem pessoas que você se identifica. Mas a palavra é de Cristo, a palavra não é dele. Da mesma forma que Cristo vai usar a vida dele, vai usar a pastora Silvânia. Eu não vou dizer o nome da pessoa, mas foi muito engraçado que eu cheguei e uma pessoa disse assim: olha, hoje fulana veio para a igreja só porque a pastora está aqui. Aí eu disse: não, essa pessoa estava doente, assim. Não, mas só para ficar boa hoje, entendeu? Aí eu achei engraçado pelo pensamento dessa colocação da pessoa. Mas nós devemos abraçar a obra de Cristo. A obra de Cristo, amado, conta comigo e com você. Se existem algumas coisinhas que dentro de você arranha: ah, mas eu tenho antipatia com aquela irmãzinha, não gosto daquela irmãzinha. Irmã, se desarme. Procure ver a irmã como Cristo está dentro dela. Jesus está nela. O amor de Deus está sobre a vida dela e vence essas barreiras. Porque as barreiras nos impedem da gente avançar, da gente crescer espiritualmente, da gente crescer profissionalmente. Você sabia que ao mundo material, o mundo natural está assim, ligado ao mundo espiritual? E às vezes você pensa que não. Algumas coisas na sua vida não funcionam como deveria. Você não consegue prosperar como você deveria, como Deus quer que você prospere. Mas alguma coisa aqui no mundo espiritual ainda está preso, que você precisa rever qual é a área que precisa ser tratada por Jesus e vencer os obstáculos. Começa a pegar na mão de todos. Ah, eu só pego na mão de fulana porque eu gosto de ciclana, porque ela pergunta por mim quando eu vou na igreja. Não, minha irmã, abrace a todos, fale com todos, cumprimente todos. É o seu irmão, é a sua irmã. Pode ser branca, preta, cabelo bom, cabelo ruim. Todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Cristo. E a gente precisa avaliar mais essas questões de ceder, muitas vezes, dentro da igreja, para a gente ganhar o mundo. Porque o mundo só vai ser ganho através das nossas atitudes. E Romanos 14, 3 fala assim: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Veja que eu já falei, né? Que às vezes a gente se julga mais santo, mais certo, mais correto, porque do jeito que eu faço é o certo, porque tem que ser assim do meu jeito. E começa a colocar um monte de mimimi, um monte de coisinha na sua vida que dificulta esse acesso a outras pessoas. Por a gente nos ver melhor, mais santa, mais correta do que os outros irmãos. Porque existe no meio da igreja pessoas de classe alta, média, baixa, mas todos nós, amados, fomos comprados por Jesus Cristo, que não fez acepção de pessoa, que nos amou acima de qualquer classe. A classe não é nada, o dinheiro não é nada, amadinho, do amor de Jesus Cristo por nós, para nós, neste lugar. Em nome de Jesus. Paulo, ele teve que intervir, porque em Roma estavam indo pessoas de vários países. Eu até sublinhei aqui, porque se eu não me engano era o imperador Cláudio. Ele pediu que as pessoas voltassem para os seus países de origem. Eles não queriam que pessoas de outro país viessem estar ali em Roma. Mas quando o pessoal voltou, mas quando o imperador morreu e o outro imperador assumiu o lugar dele, ele relaxou, não ligou, e as pessoas voltaram para Roma. E em Roma existia dois tipos de grupos de pessoas, que eram os romanos nativos e os judeus convertidos, e que estavam lá naquele lugar. Havia os judeus que eles eram radicais nos costumes,
Ou seja, os judeus, eles não comiam carne como a gente, eles eram vegetarianos. E eles queriam dominar esse costume deles religioso, para que todos que estivessem, que fossem daquela igreja, daquela congregação, também viessem adotar as suas práticas. Já outras pessoas não comiam. Então havia esse tipo, por isso quando fala sobre a comida, nós podemos aqui enquadrar essa situação dos judeus que queriam impor as pessoas de fazer o que eles faziam. E Paulo, por ele conhecer as pessoas e a situação, ele teve que intervir diante de essa situação um pouco meio constrangedora. Porque a irmã Aparecida come a galinha e a irmã Raída come a carne. Então nós temos que estar separados uma da outra. E havia essas discussões dentro da igreja. E são coisas tão supérfluas, né? Supérfluas diante da palavra que nós precisamos aprender. Que aí ele teve que intervir diante daqueles homens e dizer: olha, não julgue. Se o irmão acha que dessa forma ele vai estar agradando a Deus, deixe ele com o costume dele. E se bem acredita que é dessa forma que tem que fazer, deixe ele. Por isso que ele chamou os débeis da fé. E os que são fortes, aqueles que estão mais estruturados, mais alimentados, porque os novos convertidos, eles estão ainda no leite, eles ainda estão engateando, estão ainda aprendendo com a caminhada. Então aqueles que já se acham, né, o sabichão da Bíblia, que já conhece a Bíblia, que já leu tudo, quer impor para que todos também pratiquem da mesma forma. Existem igrejas que, se você chega de uma certa forma, ele quer trazer para você, às vezes fazer uma lavagem na sua cabeça. Não, aqui nós somos assim, senão você não entra. Fique de fora. Mas a obra de Cristo não é isso, não é usos e costumes, né? A intolerância com o irmão, com a maneira dele pensar, a fragilidade na fé. Quando Paulo era um homem sábio em suas instruções. Graças a Deus que aqui nós também temos pastores sábios para nos instruir. Porque a gente às vezes acha que daquele jeito não tem que ser, mas a pastora, com a percepção, né, o discernimento espiritual, começa a trazer o estudo, começa a trazer a palavra, que a gente precisa aprender e crer que é daquela forma. Então, Paulo, ele era um homem sábio, ele instruía corretamente as pessoas. Ele conhecia muito bem as facetas legalistas do judaísmo e sabia lidar com a situação. Então, a primeira percepção de Paulo foi no capítulo 14, que nós lemos, e o apóstolo subdivide os irmãos daquela comunidade em dois grupos, denominando-se respectivamente de fraco e forte na fé. Que a gente já leu, né? Já passamos por essa leitura. E também o desprezo pelos divergentes. Então, a intolerância dos judeus pelos não-judeus, em razão de uma liturgia alimentar, levou os irmãos daquela comunidade ao desprezo mútuo. Então, todos aqueles que adotaram aquela alimentação, começou a desprezar aqueles que não queriam seguir a ele. Então, foi um grupo que assim se fechou para aqueles que não comiam da mesma forma. A igreja de Roma estava dividida, parecendo-se com a igreja de Corinto, que também estava dividida. Preste atenção, 1 Coríntios, para você entender um pouco, quem foi a igreja de Roma e a igreja de Corinto. 1 Coríntios 1. De 1, 12 e 13, diz assim: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Aí eu faço essa pergunta para você. Aqui Paulo está perguntando ao povo que estavam em contendas em guerra. E hoje eu pergunto para você: acaso
Cristo. Então, para que fazer grupinhos? Não. Eu conheço as igrejas assim. Só vai para a igreja quando o pastor está. Então, não, eu só vou para a igreja. Hoje a fulana vai pregar, Luzia, eu dizendo. Eu não fica pregar hoje? Vou nada para a igreja. A irmã não sabe pregar. Mas me ligue. Então, tem pretensões. Tem pessoas que têm preferência por alguém. E às vezes, quando sabe, você sabe quem vai pregar. Que você vai vir do mesmo jeito para ouvir a palavra. Não estou dizendo que isso está acontecendo aqui na nossa igreja. Algumas situações acontecem no meio da nossa igreja. Mas nós estamos aqui para aprender a palavra, para que a gente não erre, como esses irmãos de Roma e de Corinto. A lista ela tem uma disputa de quem nós iríamos seguir. Né? Se era Paulo, se era Cefas, e assim vai. E aí ele teve que tomar a rédea da situação, dizer, olha povo, peraí, aqui é a igreja de Cristo ou o mercado? Para vocês estarem aqui discutindo coisas alheias. O que não importa. Isso vai definir se você vai para o céu? Não vai. Aqui é a igreja de Cristo. É o corpo de Cristo. Nós estamos aqui para aprender a sua palavra. Nós estamos aqui para viver em harmonia, em unidade. Para que essa confusão toda? Para que tanta contenda no meio da igreja? Então ele teve que tomar, se posicionar como um apóstolo, como um homem de Deus, alguém que foi designado pelo Senhor para tomar conta da igreja, sendo um homem sábio, instruindo no melhor caminho. Olha, o caminho que vocês estão indo não é o caminho que está agradando a Deus. Volte para o caminho, veja o que a palavra nos diz. É Jesus Cristo que nós estamos aqui pregando. E é isso que nós estamos aqui. Nós não estamos querendo pregar placa de igreja, porque a placa não vai salvar. Nós queremos aqui estar trazendo para vocês a libertação. Em áreas que você precisa começar a refletir. Ah, mas eu fazia essas coisas, eu pensava dessa forma, então eu estou errada? Estou errada, Senhor, me perdoe. Eu quero agora ser conduzida pelo teu Espírito. Eu quero que essa palavra comece a trazer vida, trazer para mim revelação e entendimento, porque eu não quero andar com picuinha, porque eu não quero andar com fofoca. Chegou fulana, irmã Zélia, fulana, assim como a pastora citou, né? Olha, fez isso aqui, outro irmão, não quero saber não. Vamos orar, minha irmã. Aquela mulher está precisando de oração, vamos orar por ela. Não tem coisa melhor do que você acabar com aquela fofoca, porque a fofoca vai começar a contaminar, estragar, apodrecer, envenenar. Quando de repente a igreja está dividida, os irmãos estão frios, desanimados. Não vou nada para a igreja, vou lá para ouvir a palavra de Deus. Mas sempre tem uma irmã me cutucando, mas tem uma irmã falando isso, aquilo, outro. É melhor ficar em casa, ninguém vai me falar, vão me deixar em paz. Então, é na igreja que nós devemos estar aprendendo a palavra. Por isso não é bom você ficar em casa, somente você fazer suas leituras, porque Deus vai estar usando outras pessoas, conduzindo o rebanho, mostrando à luz da palavra que aquilo que você precisa aprender e entender não é como você pensava. Amém? Amém. Então existe o desprezo, né? Pela divergência, existe o julgamento ao divergente. Eu vou ler só uma partezinha que na sua revista não tem. Diz assim: ajuizamos nossa imagem diante do espelho. A comida que comemos, a roupa que vestimos, o ambiente que frequentamos, os lugares que visitamos, as pessoas com as quais lidamos. É da natureza humana fazer julgamentos, adotando por via de regra, critérios, de valores para dar o seu veredito. Às vezes você julga as pessoas, você faz uma análise dela e já diz a sentença dela. Nem se aproxima para conhecer a irmã. Mas a irmã Fernanda é tão metida, eu não faço nem questão de falar com ela. Às vezes é uma pessoa tão simples, amorosa, generosa, uma pessoa que é boa de ouvir ou de lhe dar conselhos. E você perde, amado, esse andamento do reino de Cristo, conhecendo melhor seu irmão. Mas eu vou para tal igreja porque lá tem ar-condicionado, lá chega por tudo com aqueles carrão. Pois é, você vai de ônibus para a igreja. Não é melhor você ficar na sua comunidade, que a maioria está tudo aqui a pé? Então, minha irmã, nós devemos estar onde Cristo nos chamou para estar. Se o seu chamado é ficar no ministério, fique aqui, mas não fique só para ficar sentado, não. Faça alguma coisa na obra. Pastora, eu tenho uma ideia, não sei se essa vai concordar ou se é legal. Vamos fazer tal evento, vamos
sempre abertos, não são pessoas que ninguém pode se aproximar. Tem que falar com o terceiro lá para chegar até o pastor. Não, amado, você tem essa liberdade, esse acesso para chegar à pastora. O que nós podemos fazer para melhorar isso, para ajudar nisso? Você pode, amado, ser um cooperador da obra. Não ficar só virando para a igreja e olhar, quer fazer mais nada não, só quer fazer isso para ele. Não, irmão, nós somos chamados para fazer alguma coisa no reino, não para ficar sentado, não. Você vai ficar obeso, sedentário, né? E não vai conseguir nem andar. Então é bom que você se alimente da palavra e procure ajudar, se aproximar dos pastores. Outros malefícios da intolerância. Então Paulo fala de um zelo sem entendimento próprio dos judeus. Que está ali em Romanos 10, eu vou precisar abrir, certo? É só para dar um desfechozinho rápido. A intolerância pode destruir a obra de Deus. Como eu já falei aqui, essas divisões, as brigas, vai prejudicar o andamento da obra do Senhor. Então nós temos que ter essa vamos dizer assim, sensibilidade para a gente procurar melhorar nós mesmos e também ajudar o nosso irmão. A intolerância litúrgica, né? Na intolerância litúrgica há discussão sobre a forma de culto. Porque eu fico na igreja que primeiro ora, depois faz o culto, depois dá oportunidade. Então a gente fica muito preso. Eu sei que tem que ter ordem de decência, tem que ter momento de começar, de terminar, mas também existe tempo que Deus vai fazer com que a coisa ande mais ainda, porque o negócio está bom no lugar. E por causa disso eu vou ficar, não, já deu minha hora, eu vou embora, agora eu quero ir embora. Não acontece isso, né? Tem alguma coisa para fazer? Se retire. Mas eu digo assim, em algumas situações a gente é tudo daquele jeitinho. Não tem igreja que não sai da liturgia. É desse jeito. Não posso falar outra coisa, não, só o que está aqui. Então são coisas que a gente pode um pouco ceder. Eu coloquei aqui em que consiste a tolerância. A tolerância é o ato ou efeito de dar ao outro direito à sua própria maneira de pensar. Trata-se, portanto, do respeito à opinião divergente. Como a gente já falou também, né? Você respeitar o irmão, querer ouvir também a sua opinião, mesmo que você discorde, mas você pode ouvir a opinião dele. E diz assim, obviamente, como já vimos, há questões fundamentais da fé cristã que são inegociáveis. Tem coisas que você não pode negociar. É desse jeito, acabou. Pastor, mas eu queria que fosse assim. Não, minha irmã. Olha, Deus me deu essa incumbência de guiar vocês na direção dele. Eu estou tendo essa sensibilidade. Deus disse que é assim. Mas não, irmã, é dessa forma. Seja obediente, se submeta. Seja submissa, você vai ser melhor para a sua própria vida. A igreja de Cristo tem o seu próprio repertório, baseado na doutrina bíblica, a qual adora como verdadeira, única e imutável. São três coisinhas que não podem faltar, né? Porque a Bíblia ela é verdadeira, ela é única e imutável. Acabou. Não é do meu jeitinho. Mas tem que ser. Sim, tem que ser do meu jeitinho. Não gostei dessa parte da Bíblia, não. Não, irmão. A Bíblia é única. É ela e acabou. Então, para encontrar o equilíbrio, né? Paulo, ele advoga o quê? A unidade na fé. Que está lá em 1 Coríntios 10. A unidade. Temos que nos unir. Você não vai sempre concordar com tudo que o pastor coloca na igreja, mas se some, chegue junto. Pastor, eu não concordo muito não, mas em submissão à autoridade que Deus deu ao Senhor, e eu creio que o Senhor, no nome de Deus, que foi Deus que falou com o Senhor, eu vou me submeter. Eu estou aqui para me somar, não para me dividir, não para fazer os irmãos sair da igreja. O caminho da paz, né? Vou ler essa parte aqui que não tem na sua Bíblia, diz assim: atualmente é comum encontrarmos em nossas igrejas jovens com alguma extravagância na aparência, tais como tatuagem, brinco. Eu mesma, assim, particularmente, não gosto muito de tatuagem, né? Até minha irmã diz, ensina primeiro a Belinha as coisas que Belinha de mãe, não tá com tatuagem do cão, né, mãe? Aí você tem que explicar, né? Porque às vezes a pessoa gosta de usar tatuagem, você tem que respeitar. Eu fui para um culto de mulheres com a pastora, que o marido da pregadora, ele estava todo de pé a cabeça de tatuagem. Eu fiquei assim, meu Deus, não tinha lugar limpo do homem. Ele se converteu, né? Ele estava lá, todo nele, esse Jesus. A gente tomou um choque. Mas nem precisa dizer, meu irmão é do cão, é do diabo. Não, irmão. Você pode se aproximar dele e você vai ver que ele tem um testemunho lindo, né? Um estilo de vida linda. E você pode se aproximar dele. Mesmo você não gosta de tatuagem, eu não gosto.
Eu acho bonito algumas tatuagens sem Deus, mas eu não gosto de colocar no meu corpo. Então você respeita o seu irmão. Então, Já tem igreja que libera tatuagem, inclusive pessoas cristãs que fazem tatuagem. E tem a ver com função normal, desde que aquela tatuagem tenha um significado para aquela pessoa, tenha um significado pessoal ou bíblico. Então adotam tatuagem, entendeu? Então não podemos dizer que a pessoa que tem uma tatuagem, ela está condenada ao inferno, né? Mas existem tatuagens que são feitas debaixo de um pacto, de tatuagem que expressa, por exemplo, a caveira, que tem um significado diabólico, maligno. Então a gente tem que entender que essas maldições que entram por meio de uma tatuagem, elas também têm que ser anuladas. Amém? Né? Tem que ser anulada. então a moderação é o padrão cristão. O que inclui também cuidado no uso dos trajes sensuais. Eu vou pular isso aqui, certo? Mas aqui ele fala assim: Jesus é o príncipe da paz, como apresentá-lo ao mundo se vivemos em guerra. Forte. Romanos 14, 19, se você quiser ler em casa, você vai ver como alguém quer ser cristão se dentro da igreja estabelece essas divisões, né? Essas falações. Então a conclusão é: a intolerância é algo crescente no mundo atual, em todos os ambientes e situações, inclusive dentro da igreja do Senhor Jesus. É preciso, portanto, parar, refletir e avaliar a postura do outro, antes de julgá-lo ou criticá-lo. Paulo apresenta a solução para esse desafio: entender a diferença entre o forte e o fraco, tomando cuidado com o que ainda é fraco, ajudando amorosamente a compreender as coisas de maneira correta. Tolerar é aceitar o diferente. E é assim que o apóstolo Paulo encerra a discussão sobre as divergências que gerou intolerância entre os irmãos da igreja de Roma. Portanto, recebeis uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Está em Romanos 15, 7. Então, amados, esses acontecimentos, você vê que na época deles já existiam. Então, vamos procurar ser diferente. Não é que nós vamos ser agora o melhor, o santão, não. Mas vamos procurar ponderar algumas coisas. Isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Isso aqui eu sei, isso aqui eu não posso ceder, porque é a palavra de Deus. Eu não tenho como negociar isso, não. A palavra que está dizendo acabou e pronto. Meu irmão, se você não crê, tudo bem, fique em paz. Mas eu vou crer como a palavra está me dizendo. Amém? Então vamos ser pessoas fortes na fé, que está buscando aprender, que está deixando o Espírito Santo trabalhar nessas áreas que precisam da intervenção de Deus. Amém? Eu passo para a pastora. Amados, há um texto da palavra, Mateus capítulo 15, parte do versículo 1. Os escribas e os fariseus, eles contenderam com Jesus Cristo. Eles questionaram com Jesus Cristo a respeito da atitude dos discípulos. Então, essa questão de estar contendendo, de estar perguntando, né, estar questionando a respeito do comportamento, de atitudes, sempre existiu. Até mesmo no tempo de Jesus Cristo, os escribas e os fariseus, que eram tidos como os cristãos, os judeus, os cristãos religiosos, porque tinha também aqueles que eram cristãos, não eram judeus, mas se converteram ao cristianismo, né? Como Paulo falou que vivia aqui na igreja, tanto de Corinto como na igreja de Roma, né? Os romanos, tinha essas pessoas. Os que se convertiam ao cristianismo, eles iam com os seus costumes de comida, de vestimenta, e algumas coisas iam de encontro aos costumes dos judeus. Então os escribas fariseus começaram a falar com Jesus assim. Então chegaram ao pé de Jesus os escribas, eu vou ler Mateus 15, os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Veja que os escribas e fariseus estavam dizendo que os discípulos de Jesus estavam transgredindo o quê? Diga a tradição. Não era a lei, era a tradição.
que é bíblico, que é princípio bíblico. Nós podemos carregar conosco uma coisa como verdade, porque os nossos pais ensinaram daquele jeito. Os nossos pais falavam que era daquela maneira. Amém? E você pode chegar na igreja e receber um ensinamento diferente. Você diz assim, meu Deus, então eu fiquei o tempo todo achando que a verdade era mentira. É a mentira, entendeu? Então ele diz assim, porque os seus discípulos transgridem as tradições, a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem pão. Eles questionavam porque eles não lavavam, porque os judeus, antes de comer, eles têm o hábito de lavar os pés, lavar as mãos, porque não podiam comer dessa forma. Ele, porém, respondeu dizendo, porque transgride vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição. Olha, um questionou a tradição, que eles estavam transgredindo a tradição, e o Senhor foi mais profundo. E vocês que estão transgredindo os mandamentos por causa da tradição. Então, amados, princípio nós não podemos abrir mão. Os mandamentos já estão estabelecidos, nós não podemos abrir mão. Amém? Tem coisa que dá para a gente o quê? Ser flexível. Tem coisa que dá para a gente relevar. Existe lugar que não aceita mulheres de calça, né? Existe lugar que não aceita a mulher vir empregada de calça. Tem que só usar saia ou saião. E nós pregamos a igreja manancial de vida. Ela não determina usos e costumes. Mas nós cremos que devemos o quê? Ter ordem e decência. Principalmente se você vai vir aqui à frente. Isso deve ser um costume nosso no dia a dia. Como a pastora falou, não adianta você viver seminua em casa, na rua, na venda, e só na igreja você vem bem vestida e composto ou composta. Não, irmão, no nosso dia a dia a gente tem que viver com ordem e decência. Claro que você em casa vai usar uma roupa mais leve, mais confortável, né? Você está em casa. Mas se vai numa venda, vai numa mercearia, você não vai de camisola para uma mercearia, ou vai? Não, porque tem gente que vai, né? Tem gente que vai. Tem gente que faz vídeo, faz transmissão. Vou fazer oração, vou fazer de camisola, de shortinho, de blusinha, blusa transparente, né? Decote. Então essa questão, pastora, qual é a visão da igreja? A igreja não prega usos e costumes, mas a igreja prega sobre a decência, ordem e decência. Se aquela roupa vai transmitir sensualidade, está escandalosa, evite, né? Aí ele diz assim, vocês que transgridem os mandamentos de Deus por causa da vossa tradição, porque Deus ordenou dizendo, honra o teu pai e a tua mãe. Quem não dizer o pai ou a mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderia aproveitar de mim, desobrigado fica. Este não honrará de modo algum, nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Aí sabe o que o Senhor chama ele? Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com a sua boca e honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos, dificilmente, quase nunca, você vai ver eu bajulando ninguém. Mas não é porque, porque a senhora é orgulhosa. Eu não gosto de bajulação. Eu acho horrível. E eu não confio em amizade que me bajula. Eu confio em amizade sincera, em amizade de honra, em amizade amorosa. Agora aquelas coisas, aquela bajulação, aquela paparicação, desconfia. Pastor, mas é o meu jeito. Aí você não fica não desconfiado. Se o homem for meloso demais, se o homem for pegajoso demais, se o homem fica, você fica meio estranho, né? Todo mundo gosta de um homem carinhoso, amoroso. Gosta ou não gosta, né? Gosta, Fernando? Carinhoso, atencioso. Mas se for meloso demais, aquela coisa grudenta, pegajosa, ninguém gosta.
amizade que é só para si. Ah, Luzia, você é minha amiga. A Luzia, aí quando Luzia fala com Fernanda, para Luzia, nem mais minha amiga, já quer envenenar. Ah, Luzia, eu preciso contar alguma coisa de Fernanda. Ou seja, isso não é de Deus, irmão. Não é saudável querer contaminar, prejudicar as amizades, né? Desmotivar a pessoa. E a gente percebe que essas coisas acontecem sim. E o Senhor disse: hipócrita, vocês bem profetizou, foi o profeta Isaías a vosso respeito, dizendo que vocês se aproximam com os lábios, honra com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos de homem. Então nós não podemos trazer para a igreja os preceitos de homem. Existe, claro, cada igreja tem a sua forma de governo, de administrar. Eu posso, como nós podemos, né, estabelecer o dia de culto, mas na Bíblia não está dizendo qual é o dia de culto. Amém? A Bíblia não está dizendo, olha, as igrejas deverão abrir dia de terça e quinta, porque alguns questionaram antes, quando nós mudamos da terça para sexta, mas tirar o culto da quinta para a sexta, por quê? Porque para muitos já era uma tradição, já era um costume. E ficaram. Ou alguma igreja, quando diz tem culto de segunda, você acha, na sua igreja tem culto dia de segunda. A outra já quando fala assim, tem culto dia de sábado, já se assusta. Lá de Simão Dias, poucas igrejas têm culto dia de sábado. O culto que tem dia de sábado é mais culto festivo. Culto de jovem, culto das mulheres, culto de varão, culto de alguma festividade. Mais fixo. Aí nós tínhamos uma igreja lá que tem um culto fixo no dia de sábado. As pessoas estranhavam. Na sua igreja tem culto todo sábado e domingo. Então tem coisas que é forma administrativa da igreja. Nós vamos tentar no culto de doutrina estar passando a visão da igreja para os irmãos saberem, para não ficarem assim sem saber, tá bom? Para os irmãos não ficarem questionando. E sabe o que foi que o Senhor disse para eles? E chamando-se a si, a multidão disse: ouvi e entendei. O Senhor Jesus chamou eles para entender. No versículo 11, olha aqui: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é que contamina o homem. Então, assim, você quer comer carne de porco, coma. Se você não come carne de porco, amém. Se você come galinha, só come peixe, glória a Deus que você só come peixe. Mas quem não come ou come outras coisas, isso daí não vai alterar a salvação. Quem está entendendo? Amém. Não vai afetar na sua salvação. Amém? Se você quiser fazer um propósito com Deus de santificação, de jejum, de propósito, ser pastor, eu tirei durante o ano inteiro carne, eu não como sem mistura. Glória a Deus por você. Você não vai ficar mais santa, você não vai ficar mais espiritual. Agora, o propósito que você fizer, Deus vai honrar. O sacrifício que você estiver fazendo, Deus vai honrar, porque você está fazendo um sacrifício que a gente gosta da mistura. É ruim comer sem mistura, não é verdade, irmão? E outra coisa, você vai economizar financeiramente, porque tirar a carne, tirar o frango, tirar o peixe, vai economizar. Alguma coisa vai ficar melhor. Mas faça com um propósito, não faça como um sacrifício de tolo, como se fosse uma moeda de troca. Amém? Não faça nada para Deus como moeda de troca, irmãos. O nosso relacionamento com Deus deve ser de amor, de verdade, de lealdade e fidelidade. Amém? E por último, eu quero deixar aqui Efésios 4, diante daquilo que a pastora ensinou para vocês. Efésios 4, capítulo 1 diz assim, fala sobre a unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, é Paulo escrevendo aos irmãos em Éfeso, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo que digno da vocação que foste chamado. Amados, todos nós cristãos temos um chamado de Deus. E precisamos andar de forma digna. Como é uma forma digna de um cristão? Um cristão veado é uma forma digna. Um cristão fofoqueiro é uma forma digna. Um cristão adúltero, mentiroso, não é uma forma digna. Um cristão que vive na sensualidade, na imoralidade,
não é uma forma digna. Amém? Então ele diz assim: andeis de modo digno para o que foste chamado. Nós somos chamados para ser filho, fomos chamados para viver, né, em comunhão, em união com Deus. Sabe como é que ele diz? Com toda humildade. Olha aí, a tolerância entra nessa questão aí. Se você for uma pessoa humilde, você vai dizer assim: Fernanda, eu respeito você, amém, tá bom, minha amada, mas eu tenho uma opinião diferente em relação a isso, mas eu respeito, amém, que bom que você está definindo isso na sua mente, a sua fé está firme nisso, amém? Uns creem que se orar, se o pastor colocar a mão, é curado. Outros creem que basta só orar e é curado. Outros não, só creem se o pastor ungir e fizer um jejum por ela. Tem pessoas que é assim. Estão entendendo, irmão? Então, nós precisamos entender que cada um acolher os irmãos que ainda não tem tamanha fé, o tamanho conhecimento para amadurecer em algumas áreas. Ele diz: com toda humildade, mansidão, com longanimidade, que é longanimidade? Paciência, diga paciência. Suportando-vos uns aos outros em amor. Deus manda a gente suportar um ao outro em amor. Suporte a pastora também em amor. Suporte o pastor em amor. Suporte os irmãos em amor. Esforçai-vos diligentemente. A palavra do Senhor vai dizer para a gente se esforçar com diligência, diligentemente, para preservar o quê? A unidade do Espírito no vínculo da paz. Sabe o que é isso aqui, irmão? Eu vou dizer uma coisa bem séria. A pastora leu, mas ela leu rapidamente, ela falou e pincelou assim por cima. Mas a Bíblia é bem clara. Ela diz que aqueles que causam divisão é para a gente se afastar. Os que causam divisão, fofoca na igreja. A fofoca é como uma erva daninha. Se pega um pouquinho, ela contamina as pessoas todas. Então tem pessoas que ela causam divisão. Mulher, você está indo para aquela igreja, com aquele pinguinho de gente. Você já viu? Até hoje não tem um músico. Até hoje, não é aquela obra não prospera, não. Eu estou dizendo que o Espírito Santo de Deus está revelando. Essa pessoa está causando divisão, está gerando você desânimo. Está lhe querendo lhe tirar do propósito. Está querendo que você vá. Eu vou lhe levar, minha irmã, para outra igreja. Vamos comigo para outro lugar. Irmão, se o Senhor te chamou para você estar aqui, permaneça. Se o Senhor quisesse que você tivesse outra igreja, amém. Nós não vamos segurar ninguém. Nós não somos amaldiçoadores de pessoas. Se alguém dissesse: pastor, eu senti de Deus, Deus falou comigo, é um tal de sentir, né? Misericórdia. Só não sente de abençoar, só não sente de congregar, só não sente de ser fiel, só não sente de ser mais espiritual, mas sente de ir para outra igreja. Eu estou sentindo de Deus, amém, irmã, Deus me abençoe. Nós vamos abençoar, por quê? Não está sobre nós de amaldiçoar. A gente quer o melhor, a gente quer que a pessoa cresça, desenvolva, amadureça. Mas a Bíblia diz: se esforce diligentemente para manter a unidade do Espírito, que é o vínculo que dá paz. A palavra do Senhor vai nos dizer também em Romanos: quando depender de vós, esteja em paz com todos. Se algo está gerando em você alguma barreira, vá lá. Converse com aquela pessoa. Irmã, eu estou sentindo. E a irmã não precisa expor diante da igreja. Vá no particular. Vá no individual. A irmã parece: irmã Zélia, eu estou achando que a senhora era tão mais próxima de mim, sorria mais. Aí a irmã vai lá e conversa. Tem alguma coisa? Não, irmã, está tudo bem, está tudo certo. É coisa de casa, não tem nada a ver com a senhora. Porque às vezes não tem nada a ver com o irmão. Mas o irmão fica pensando, não é verdade? Então a gente quebra ali, ó, pela perna. Quebra as pernas logo para que o inimigo não coloque a erva daninha. E no versículo 4 diz assim: não somente há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor e uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Amém? Então Deus está em todos nós, Deus é por todos nós, e que Deus venha continuar nos abençoando
através Vocês da estão palavra. lendo Mateus 15, 13, que ele respondeu. Sim. E toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Olha aí, tá vendo? Toda planta. Existem, irmãos, sementes que são lançadas, setas que são lançadas, né? Às vezes a pessoa diz alguma coisa que desmotiva. Uma atitude de uma pessoa pode lhe fazer você desanimar, de não vir, de não querer fazer as coisas para Deus. Mas em nome de Jesus, seja animado, seja fortalecido, guarde o teu coração, né? Seja tolerante. Existem pessoas que ainda são fracas na fé, existem pessoas que ainda precisam crescer e desenvolver. E eu senti assim de Deus, de falar para que cada um diga. Cada um fale agora, porque como é escola, a Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Amém? Amém. Você entende esse versículo? Amém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, nem tudo que me é lícito, lhe diga uma coisa que não me convém. Porque pode ser que aquilo que Luzia diz que não convém, Fernanda tem uma opinião diferente. Mas para ela diz assim, não, isso não convém. Amém? Tá certo? Não é porque Fernanda tem tatuagem não, viu? Mas vamos dizer que Luzia diga, não convém um cristão colocar tatuagem. Aí Fernanda diz, não, eu discordo, eu tenho tatuagem, e isso aí eu colocaria ainda outra, e mais outra, e mais outra, porque eu gosto, eu acho bonito. Ela vai para o inferno, ela vai perder a salvação, entendeu? Aí ela vai dizer, mas eu não gosto, mas eu não, apesar que eu acho que você tem. Tem também. Então, essa questão, entendeu? São coisas que a gente às vezes assim, é lícito, mas não convém. Diga alguma coisa que não é em relação à tatuagem que eu estou falando. Alguma coisa que você acha que é lícito, mas não convém ao cristão. Vamos lá, começar por Luzia. Deus abençoe.